Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, o sacerdote viola o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o sábado. Se tivesses compreendido o que significa quer a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus, queridos irmãos e irmãs, pela palavra que chega a todos nós hoje. Uma palavra de libertação. Isso é libertação, que é abrir a nossa mente para ver como Jesus, para olhar como Jesus e não ficar preso, às vezes, a preceitos, às vezes a teorias que a gente cria. Mas a principal teoria é o coração que ama. Eu posso fazer quantos jejuns quiser, mas se o meu coração não é misericordioso, então de nada me valeu. Quantas vezes Jesus teve que enfrentar as leis do sábado, por exemplo? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que faziam dessa lei uma imposição eram pessoas também que não amavam o próximo. Então, aquela lei não tinha sentido, porque toda lei deve estar a serviço da vida, deve estar a serviço da dignidade da pessoa. Então, se uma lei me faz realmente indigno da minha própria existência, então ela não me convém. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o Senhor do sábado, eu sou mais importante do que essas leis aí. Por outro lado, fique sabendo que eu quero misericórdia e não sacrifício. Quero a misericórdia e não sacrifício. Não terias condenado o inocente se você carregasse um coração sem maldade, um coração que não seja somente voltado para isso, mas um coração que seja voltado para o amor ao próximo. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que nós, catequizandos do catequista Jesus, aprendamos com ele de verdade. Há coisas que a gente precisa anotar e dizer assim, aqui Jesus me ensina a ser assim, pois sejamos de fato. Porque às vezes fugimos do que Jesus diz e ficamos presos ao que outras pessoas ficam dizendo por aí, a segmentos religiosos que não é necessariamente a palavra que te orienta verdadeiramente. A vida é uma escola e Jesus é o mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra